ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nova temporada do podcast Carreiras e Tendências. Nessa nova temporada, a gente tem várias novidades, que são os meus convidados, que são os autores do livro Histórias que Transformam. Junto com essas histórias, teremos também um aprofundamento nas habilidades do futuro, aquelas apontadas pelo Fórum Econômico Mundial para o futuro do trabalho. Vamos falar do primeiro episódio? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre de estagiário a mentor. Dentro de uma carreira, embora a gente olhe, uma pessoa incrível, a gente até acha que ela está pronta, ela já nasceu naquele estado. Mas não, a gente tem vários estágios e é isso que eu e os nossos convidados vamos explicar como é que foi para a gente, para você conseguir localizar na sua carreira como é que isso aconteceu. O primeiro estado é um que a gente vai chamar de dependência. A gente tem um olhar mais infantil para a nossa carreira. A gente depende do outro, da aprovação do outro, a gente tem que aprender muito, conhecer muito. Só que chega um momento que eu vou para a tal da independência. Eu vou ou empreender, eu vou liderar, aí eu já não demando mais tanto de aquisição de conhecimento, eu quero provar para o mundo que eu agora vou entregar resultados. Mas aqui ainda não é a última, porque a gente transcende para uma etapa de interdependência. É a hora que eu realmente posso olhar para o meu propósito, é um momento que realmente eu olho, entendo que eu tenho que compartilhar os meus conhecimentos e experiências, e aí é o que a gente vai conversar hoje aqui, mas deixa eu contar para vocês quem são os meus convidados, né? Vou ler aqui como eles se apresentaram no livro para vocês, olha só que bacana, peraí. Luiz Bozzi, engenheiro, 40 anos de Volkswagen. Eu falo que ele é o cara do salão do automóvel, Pai do Thiago e do Rafael, 2 seres humanos incríveis, Mas deixa eu ver o que mais eu posso contar aqui, Se você quer conhecer mais do Bozzi, você vai ter que buscar aqui a informação dele do livro. Mas não estou só com o Bozzi. Eu tenho aqui, está em ordem alfabética o livro. Vamos lá? Deixa eu ver quem eu vou contar aqui. Tobias Mag, olha só. Tobias Mag, formado em hotelaria na Suíça, Ele é pai do Oliver, marido da Cris, mas não atuou com hotelaria. Ele é um excelente exemplo de transição. Ele vai contar para vocês por onde andou. E por último, mas não menos importante, Vicente Carrari, formado em publicidade, uma das primeiras contratações da operação da Google no Brasil, um homem muito importante hoje dentro da Spotify. Ele está estudando psicanálise, gente. Então, hoje a gente vai falar assim, o que os três têm em comum. Os três contam a sua história no livro Histórias que Transformam, e os três estão junto comigo na ACI, na Academia de Competências Integrativas. Então, bem-vindo ao nosso episódio inaugural do podcast Carreiras e Tendências. Vamos começar pelo começo? E onde que eu começo, Bozzi? De onde que você começou a sua carreira? Aquele comecinho, quer dizer, antes de ser aquela pessoa que tem foto com aqueles famosos, aquela pessoa que está naquele palco lindo, conta para o pessoal onde você começou. Na verdade, olá pessoal, tudo bem primeiro? Na verdade, naquela época, a gente era muito influenciado pelas pessoas familiares, Era poucas profissões que tinham, mas no começo eu não queria saber alguma coisa, eu queria trabalhar com 12 anos. E aí eu fui trabalhar na farmácia, porque era uma coisa que eu não precisava nada e eu queria ganhar meu dinheirinho. E fui, depois de muito brigar com a minha mãe, fui trabalhar numa farmácia e ajudava lá o farmacêutico a colocar remédio, arrumar prateleira, fazia as coisas, quebrava vidro, mas eu estava lá. E, de repente, arrumei um emprego como office boy na Sabrico, a primeira revenda Volkswagen do Brasil. Fui lá e eu adorava ficar olhando os mecânicos mexer nos carros. Para mim era uma realização poder acompanhar aquilo lá. E aquilo foi fomentando minha vontade de ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro, achava o máximo ser engenheiro mecânico, e foi todo o meu objetivo quando eu comecei a estudar. Fiz todo o direcional da minha vontade, foi entrar na faculdade de engenharia. E eu entrei, me formei, e aí a busca do estágio.
uma das empresas mais procuradas pelos engenheiros era a Volkswagen, era a maior empresa, né, automobilística da época. E aí eu consegui um estágio na Volkswagen. Foi muito legal. Dei tudo que eu podia, fazia de tudo, mas quando me formei não tinha vaga. E aí eu perdi a oportunidade, me frustrei muito, mas eu consegui entrar na Volkswagen em outra área. A turma falou, galga posições que você chega na engenharia. Aí eu fui passando, entrei na área de treinamento da rede, fui para a área de vendas, fui para a área de marketing, fui para a marketing do produto, até que eu cheguei mesmo na área de brand experience, que foi onde eu comecei realmente a minha grande, como diz assim, temporada dentro da Volkswagen. E a história do Boazzi, ela é muito interessante, porque eu sempre falo para o jovem, eu atuo com o que eu atuo há tanto tempo que eu atendo os filhos dos meus clientes. Aí chega lá o jovem e ele fala assim, meu Deus, né, eu tenho que escolher, e ele sofre, achando que a maior escolha da vida dele é a graduação. E eu falo, nem ele imagina que depois ele vai ter que descobrir o que ele vai fazer com aquele canudo. E durante a carreira, quantas outras escolhas a gente tem que fazer. Da engenharia foi para o marketing, foi para cá e foi para colar. E depois as possibilidades apareceram e a vida nos direciona, é só ter visão e pensar um pouquinho com o coração que a gente encontra o nosso sonho. Muito bom. Vamos lá, Tobias. Vamos nessa. Então, e você? Por onde você começou a sua carreira? Qual delas? No fundo foram 3 carreiras e chegando agora um pouco mais de idade, um pouco mais avançada no que eu chamaria de vocação, mas que é a simbiose de todo o resto. Né? Então, de fato, o início se deu há um bocado de tempo através da música. Eu tocava violoncelo, nunca fui um grande músico, mas um músico muito apaixonado. Então foi meu primeiro emprego como funcionário da Prefeitura de São Paulo, tocando na Orquestra Sinfônica Jovem, na época com Manuel Kerr, e como maestro. E um dos ápices foi um concerto que demos no Teatro Municipal de São Paulo, então, grande gala para nós, pelo menos. Mas eu relativamente logo percebi que eu não tinha, talvez, o talento e a disciplina suficiente para chegar onde eu gostaria de chegar na vida. Eu queria ser um dos grandes, e para você ser um nome grande, que nem um grande jogador de futebol, um grande tenista ou qualquer coisa, são poucos. Realmente você tem que ter consciência disso. Então, fato importante. Segundo, então, passo de carreira, que veio numa procura intensa. Eu tinha muitas coisas que eu era apaixonado, poucas coisas que eu não gostava. Eu sabia que eu não gostava muito de números, então eu não ia ser engenheiro provavelmente, mas eu tinha uma série de outras coisas que eu adorava. E, por coincidências da vida, acabei ouvindo falar de um negócio chamado hotelaria. Hotelaria sempre me fascinou, sempre fui apaixonado, mas nunca entendi que isso eu era apaixonado com o cliente. Você ser o profissional do outro lado do balcão, esfregando o chão, fazendo a comida, servindo o prato. 7x7, né? 7x7, 24 horas, etc, etc. É uma outra história. Ainda assim, valeu a pena. Eu tive a oportunidade de fazer escola de hotelaria na Suíça, como você mencionou antes, em Lausanne. Foi fascinante, me abriu todo um outro mundo, novos idiomas, novas culturas. Nós éramos, na época, em torno de 80 nacionalidades na escola, então uma coisa bem rica também, misturando teoria e prática. E trabalhei depois na área há alguns anos e fui migrando aos poucos para a parte mais de alimentação, acabando em indústria de alimentação, Nestlé especificamente, que tinha comprado a Libs, que tinha comprado a Bob's, e vim fazer hambúrguer aqui em São Paulo, onde nós montamos uma cadeia. Conheci minha agora esposa, que fazia o controle de qualidade, a Cristina, e resolvemos que queríamos casar. E eu tinha inventado ainda fazer direito, comecei a fazer direito à noite ainda na PUC. Então isso... E aí eu terminei pelo menos o primeiro ano para trancar a matrícula. Infelizmente nunca voltei. Eu acho que é uma coisa, um estudo super interessante, simplesmente não deu mais oportunidade. E fui então para a Suíça procurar um emprego para me casar com a Cristina. E procurando na parte de hotelaria e alimentos, fui cair num banco. Ninguém é perfeito, mas foi uma grande sorte minha, foi umas coincidências. O UBS acabou me dando a oportunidade, eu tinha 31 anos, e passei por todo o treinamento, quer dizer, rebaixei salário, etc, etc, recomecei, e foi fantástico. E aí acabei galgando, enfim, aprendendo um montão de coisa, como se diz, on the job, mais cursinhos, etc.
E fui montando a minha carteira de clientes, etc, etc. E só gratidão. Tempo fantástico, muitas viagens, muitas conquistas. De lá surgiu uma nova oportunidade de representar um banco francês aqui no Brasil, na época a Société Générale, nesta área de Private Banking e Wealth Management, e com um projeto super interessante, que também representou o fim da minha época corporativa. Mas eu conto outra hora. Muito bem. Eu gosto sabe que eu gosto da história do Boazzi e do Tobias? Vamos falar agora um pouquinho do Tobias, que é aquilo. A gente às vezes olha, né? Eu vejo alguns pais, eu admiro e respeito seus pais, que eles deixaram você fluir, né? Às vezes eu tenho clientes que chegam assim, seu pior momento da semana, ai, meu filho quer ser artista. O que esse menino vai ser? E você teve a liberdade de escolha para olhar e falar por você mesmo, não é para mim isso, vou fazer outros caminhos. E uma coisa interessante é que quando você fala assim, eu escolhi A, B, C porque eu não queria número, e você foi parar em banco, né? Você foi parar num lugar que a gente fala de número de manhã, à tarde, à noite, no almoço, no jantar, né? Deixa eu até complementar nisso, porque o traço comum na minha carreira não são números, são pessoas. Uhum. E isso em todos os meus momentos da minha vida, o importante foram as pessoas. E que nem o Boazzi, que foi também para o brand management, quer dizer, a minha área é um pouco parecida, é questão de proporcionar experiências, ser apaixonado e apaixonar as pessoas. Exato. No sentido de motivá-las, fazer elas darem o melhor de si mesmo, acharem o melhor de si mesmo, e serem felizes e terem uma vida plena. Isso é uma coisa que vocês vão observar, que todos os autores que estiveram comigo no livro têm esse olhar, não é coincidência, né? Porque dentro do que a gente acredita, quem transforma o mundo são as pessoas. Então, a gente vai, em algum momento, ter essa reflexão. Mas antes de ter grandes reflexões, Vicente Carrari, você, de onde você começou? Pois é, Rebeca, o meu primeiro emprego realmente foi ajudar o meu pai a preencher a nota dos alunos da escola que ele ensinava num computador em 1987. Ele fazia aquilo, eu nem sei porquê, porque ninguém pedia para ele fazer isso, mas ele gostava de ver as notinhas todas organizadas no VisiCalc, que era um programa de planilhas que foi a minha primeira experiência com planilhas na vida. Depois eu me persegui por muitos empregos. Mas depois de ter estudado exatas no colegial, meus pais são físicos, e eu queria fazer o que eles achavam que era bom, eu tive um momento assim e acabei decidindo fazer cinema, o que foi uma certa quebra com o que eles estavam acostumados. Eu acabei não entrando, mas fiz publicidade. E na publicidade eu percebi que o que eu realmente queria trabalhar na vida era comunicação, de alguma forma, né? E esse foi realmente, assim como o Tobias falou, a linha condutora de quase tudo que eu fiz. Meu primeiro emprego naquela época, como eu adorava inglês, né, e jogar muitos jogos de computador, eu comecei a traduzir seriados de TV, né, tanto de comédia quanto documentários, especialmente os de guerra, que ninguém queria fazer, e eu tinha uma certa curiosidade histórica, acabei pegando esses. E aí logo entrei em vários empregos de empresas de internet de comunicação. Então eu fui jornalista de games, então eu tinha que jogar videogames e ganhar dinheiro e dar minha opinião sobre isso. Eu trabalhei com jornalista de tecnologia, vários empregos de comunicação e criação de sites. Até finalmente caí na primeira empresa do Vale do Silício, a Symantec, em 2004. Aí já tinha me formado. E foi quando eu comecei a entender minha paixão pelo mercado de trabalho global, de trabalhar com diferentes fusos horários, né, pessoas na Índia, na Inglaterra, na Califórnia especialmente, e também começar a traduzir essas operações para o Brasil. Da Symantec eu acabei entrando no Google, né, em 2006, foi bem no comecinho, eu fui acho que o 34º funcionário e acabei saindo 15 anos depois como o segundo funcionário mais antigo ainda na casa, né, no escritório de São Paulo. E eu saí para fazer duas coisas, né, cuidar um pouco da minha padaria artesanal aqui em São Paulo, o Panadeiro, e também aceitar o desafio de fazer marketing numa startup. Eu fiquei pouco tempo lá no final das contas e hoje eu estou onde eu estou até agora, como diretor de vendas no Spotify, né, ajudando o Spotify a monetizar melhor os usuários que usam de graça, né, a plataforma, e podem ser sustentados pelas empresas que compram publicidade para estar lá. Então, como eu falei, foi bastante uma carreira de comunicação, né, mas que envolvia muitos números. Então agradeço meus pais por terem me feito aprender a calcular integral e derivada, porque eu não teria aprendido isso normalmente, mas é útil até hoje. Legal, né? O que me chama muita atenção no Vicente, né, que no meio de tudo isso fala assim, nossa, esse cara não tem tempo. Sim, casado, 2 filhos, toca instrumento, fala idiomas, e de todas as pessoas ao meu entorno é o cara que mais lê livros, né? Então teremos aí uma sessão de dicas.
Mas agora eu quero Não, ter... mas um problema, ele nunca traz um bolo dessa padaria que ele fala sempre. Verdade, pelo amor Bosa. de Deus. Viu? Não, a gente vai pedir um patrocínio para a padaria Não, dele pros não, próximos. nunca vi nenhum pãozinho. Ele vem em todas as reuniões e ele esquece. Gente, ele tem um Ó, pãozinho na próxima maravilhoso. gravação, hein, Bosa? Na próxima gravação, vai ter. Gente, Vamos ver. Então desliga tudo, liga de novo para ver se aparece o pãozinho. Não, calma, vamos lá. Vou finalizar aqui o nosso primeiro bloco fazendo um convite. Se você está assistindo esse episódio antes do dia 20 de abril, o lançamento vai estar acontecendo no dia 20 de abril, você é nosso convidado. Se você está assistindo depois do dia 20 de abril, aí eu vou convidar você a buscar o livro nas principais livrarias do Brasil e no site da Amazon também, que é o nosso maior parceiro, né, em termos de distribuição. Então fica aí um pouquinho que a gente já volta com o segundo bloco. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.